Segundo a Secretaria de Saúde, o processo de compra do medicamento está em fase final. E os pacientes hemofílicos também sofrem com a falta de estrutura para tratar a doença. Eles pedem mais equipamentos, remédios e médicos na rede pública. Sidney é hemofílico, precisa tomar um remédio para manter a coagulação do sangue e evitar o risco de hemorragias. Está com pedido nas mãos, mas a Secretaria de Saúde não tem o medicamento há 2 meses. Eu mantenho agora só uma dose de emergência e vim tentar pegar novamente o fator para tomar em casa, só que não está tendo. Adilson precisa tomar o remédio 3 vezes por semana, mas o tratamento também foi interrompido. Sem a medicação, eu posso ter sequelas, posso virar óbito, né? As crianças sofrem ainda mais por causa do risco de se machucarem. Sem o remédio, ficam impedidas de brincar. Sempre não deixando que ele faça as atividades normais de uma criança, que corra, que ande de bicicleta, que brinque de pique-esconde. Coloca o menino em frente a uma televisão para jogar videogame. A gente fica triste, fica muito triste. Só pedindo a Deus que esse remédio volte logo e ver o que as pessoas podem fazer pela gente aí. Sem o remédio, que custaria cerca de R$20 mil por mês na rede particular, pacientes e familiares se mobilizaram para protestar. Os pacientes são atendidos no Hospital de Apoio, onde a Associação dos Portadores de Coagulopatias montou um centro de referência no tratamento da hemofilia. Com doações e trabalho voluntário, os pacientes fazem atividades de reabilitação e hidroterapia. A associação entrou na justiça para que o GDF fornecesse todos os equipamentos, materiais, remédios e profissionais de saúde necessários para atender os pacientes. A decisão judicial saiu em maio, mas até hoje o governo não cumpriu as exigências. Na decisão do juiz da primeira vara de Fazenda Pública, o GDF deveria ter regularizado a situação em 20 dias. A multa diária pelo descumprimento é de R$1.000. A associação atende cerca de 500 hemofílicos no DF. Além da falta de remédio, os pacientes também não conseguem fazer o diagnóstico na rede pública. Aqui não tem reagente, não tem maquinário, não tem pessoal, não tem recursos humanos. Nós estamos aqui angustiados, nossos filhos tendo que ser privados de uma vida social, de uma vida normal, de ir à escola. O governo informou que na semana que vem vai fazer uma reunião com a direção do Hospital de Apoio para definir como a falta de equipamentos, remédios e médicos vai ser resolvida. Depois abre um processo de licitação para a compra dos materiais. E o medicamento essencial para o tratamento dos hemofílicos está em falta na rede pública. Os pacientes reclamam da falta de planejamento da Secretaria. De preocupações. Pessoa, para entender um pouquinho melhor, a pessoa que tem a hemofilia, ela tem um sangramento que ele não para, ele é um sangramento prolongado. Uma doença que, sem tratamento, deforma o corpo e a vida de quem nasce com ela. Há limitações para caminhar, para escrever, para sentar, para dormir, né? Porque nós temos sangramentos espontâneos. Então, um sangramento desse, a gente pode ir a óbito. Os hemofílicos não conseguem coagular o sangue. Qualquer pequeno sangramento pode virar uma hemorragia e até levar à morte. Quando o paciente não toma a dose certa de medicamento, ou seja, quando não trata bem a hemofilia, outros problemas de saúde acabam aparecendo. É o caso do Bruno. Bruno, você já tem algumas limitações de movimento por causa disso, né? Exato. Principalmente na fase de crescimento, o paciente que não tem a quantidade certa do medicamento vai desenvolvendo artrose, que é problema nas articulações por causa do sangue que fica junto da articulação. Eu posso demonstrar que eu tenho problema nesse braço, que por causa do ombro levanta só até aqui, e por causa do cotovelo não estica todo e a mão não vira. Esse problema é principalmente assim, leva alguns pacientes até mesmo a ficar de cadeira de roda. É algo muito grave e que a maioria não percebe. Aqui do lado está o Gabriel esperando para falar com a gente, que tem apenas 6 anos, ainda não desenvolveu nenhum problema de articulação. Mas, Gabriel, o remédio que você tem que tomar não chegou aqui ainda, né? A gente tem que ficar em falta, porque até tem que chegar, então a gente não pode brincar, não pode fazer nada. Eu tenho que ficar sentado jogando videogame ou assistindo TV. O tal fator do qual ele se refere é o remédio que os hemofílicos têm de tomar para não desenvolverem doenças mais graves. Há 2 meses o medicamento está em falta no Hospital de Apoio e a mãe do menino não sabe mais o que fazer. A gente tem que podar as crianças, porque criança é muito ativa, ainda mais agora no período de férias, eles querem brincar, correr, a gente nunca sabe quando ele vai se machucar
grave para a gente poder usar o fator. Se ele vier a cair, levar um tom, bater a cabeça, a barriga, a gente não sabe o tamanho dessa proporção do sangramento, porque ele pode sangrar até a morte. Sem o fator, a gente não tem como controlar. Jeremias sabe bem o que é ficar sem o fator. Eu sou hemofílico grave, aí não precisa de nenhum motivo, nenhum esforço físico maior para estar acontecendo esse sangramento. O sangramento é espontâneo. A partir do momento que há sequela, aí essa dor é frequente, é contínua mesmo. Independente de sangramento ou não, já a articulação está bem comprometida e essa dor já é frequente já. Mariane é a fisioterapeuta que acompanha esse grupo. Ela reclama da falta de planejamento da Secretaria de Saúde. A gente acaba fazendo subtratamento. A gente não consegue fazer uma prevenção, a gente não consegue orientar os pacientes para que eles possam trabalhar normalmente, possam fazer alguma coisa, porque eles não têm o fator preventivo para eles. Nós gostaríamos sempre de ter uma compra planejada, né? Eles têm controle do estoque de fator na farmácia de alto custo, então nada justifica continuar essa compra, esse descaso com a hemofilia no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde informou que o processo para a compra dos medicamentos Fator 8 e Fator 9 está em fase final e aguarda parecer técnico da Procuradoria do Distrito Federal. Como se tratam de medicamentos não padronizados, a compra é feita mediante solicitação. Agora, em falta na rede pública. Sem medicamento a gente não pode brincar. É bom ou é chato? É chato. A mãe explica que há 2 meses não consegue o medicamento Fator 8. O menino deveria tomar o remédio 3 vezes na semana. Sem o medicamento, o sangue de Gabriel não coagula e qualquer ferimento pode resultar em uma hemorragia sem controle. Se ele vier a sangrar na cabeça e eu não souber a proporção ou na barriga, isso pode gerar um risco de vida, levar à morte. Em todo o DF, mais de 500 hemofílicos passam pela mesma dificuldade. Pessoas que não têm a quem recorrer, já que os remédios não são vendidos em farmácias. A secretária de Saúde reconhece a dificuldade na distribuição do medicamento e se compromete a resolver o problema, mas não disse quando. Nós temos uma dificuldade específica que nós já estamos procurando identificar e vamos tentar resolver isso tecnicamente. Agora, o fator está chegando e já estamos sendo distribuídos. É uma área que a gente vai modificar geral. Olha, sai secretário, entra secretário e tem uma coisa que não muda na Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, a imprevidência. Não parece razoável que a Secretaria de Saúde saiba que um medicamento está acabando nas prateleiras, ainda mais remédios caros e indispensáveis à sobrevivência de pacientes de hemofilia, e não tome providências para repor o estoque antes que se acabe. Olha, vão ser incompetentes assim no inferno. Crime ambiental. Famílias estão ocupando irregularmente áreas de proteção permanente em Vicente Pires. A poluição já ameaça as nascentes